E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura do nosso plano de leitura anual da Bíblia. Meu nome é Francisco Henrique. E hoje a gente vai ler do capítulo 33 ao versículo 12 do capítulo 36. Nós hoje estamos fazendo 283 dias que começamos esse plano de leitura anual. E como sempre, a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder ler a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem nos dar sabedoria e graça. Pedimos e te agradecemos. Amém. Então, bora lá, pessoal. O capítulo 33 do livro de Isaías tem o título Mensagem a respeito da Assíria, versículo 1 do capítulo 33. Que aflições para vocês, assírios que destroem os outros, mas nunca foram destruídos. Traem os outros, mas nunca foram traídos. Quando terminarem de destruir, serão destruídos. Quando terminarem de trair, serão traídos. Mas tem misericórdia de nós, Senhor, pois esperamos em Ti. Sê nosso braço forte a cada dia, nossa salvação em tempos de angústia. O inimigo corre quando ouve Tua voz. Quando te levantas, as nações fogem. Como os campos são despojados por lagartas e gafanhotos, assim o exército da Assíria será despojado. Embora o Senhor seja grandioso e viva nos céus, fará de Sião a habitação de sua justiça e retidão. Ele será seu firme alicerce. Ele proverá farto suprimento de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será seu tesouro. Agora, porém, seus guerreiros valentes choram em público. Seus embaixadores de paz derramam lágrimas de amargura. Suas estradas estão desertas. Ninguém mais viaja por elas. Quebraram o tratado de paz e não se importam com as promessas que fizeram perante testemunhas. Não têm respeito por ninguém. A terra de Israel murcha de tanto chorar. O Líbano seca de vergonha. A planície de Sarão agora é um deserto. Bazã e Carmelo foram saqueados. O Senhor, no entanto, diz: Agora me levantarei, agora mostrarei meu esplendor e minha força. Vocês só produzem capim seco e palha. Seu sopro se transformará em fogo e os consumirá. Seu povo será completamente queimado, como espinheiros cortados e lançados no fogo. Prestem atenção ao que fiz, prestem atenção ao que fiz, nações distantes. Vocês que estão próximas, reconheçam meu poder. Os pecadores em Sião tremem de medo. O terror se apodera dos ímpios. Quem pode conviver com esse fogo consumidor? Quem pode sobreviver a essas chamas devoradoras? Os que são justos e íntegros, que não lucram por meios desonestos, que se mantêm afastados de subornos, que não dão ouvidos aos que tramam assassinatos, que fecham os olhos para toda tentação de fazer o mal. Esses habitarão nas alturas, as rochas dos montes serão sua fortaleza. Terão provisão de alimento, e não lhes faltará água. Seus olhos verão o rei em todo o seu esplendor, verão uma terra que se estende para longe. Vocês se lembrarão deste tempo de terror e perguntarão: onde estão os oficiais que contaram nossas torres? Onde estão os que registraram o despojo tirado de nossa cidade, derrotada? Não verão mais esse povo arrogante, que fala uma língua estranha e desconhecida. Em vez disso, verão Sião como lugar de festas. Em vez disso, verão Sião como lugar de festas sagradas. Verão Jerusalém, cidade tranquila e segura. Será como uma tenda com as cordas bem esticadas e estacas firmemente cravadas no chão. O Senhor será nosso poderoso. Será como um largo rio de proteção, que nenhum adversário consegue atravessar, em que nenhuma embarcação inimiga consegue navegar. Pois o Senhor é nosso juiz, nosso comandante e nosso rei. Ele nos livrará. As velas dos inimigos pendem soltas. As velas de nossos inimigos pendem soltas de mastros quebrados, presas com cordas inúteis. Seu tesouro será repartido entre o povo de Israel. Até mesmo os deficientes físicos receberão sua parte. O povo já não dirá: estamos doentes e indefesos, pois o Senhor perdoará seus pecados. Pronto, meus irmãos, no versículo 24 terminamos o capítulo 33. Agora a gente vai para o capítulo 34, que tem o título Mensagem para as Nações. Versículo 1 do capítulo 34.
Venham e escutem, nações da terra. O mundo e tudo o que nele há, ouçam minhas palavras. Pois é grande a ira do Senhor com as nações. Está furioso com todos os seus exércitos. Ele as destruirá por completo. Ele as condenará à matança. Seus mortos serão sepultados. O fedor de seus cadáveres encherá a terra, e o sangue escorrerá pelos montes. Os céus lá no alto se dissolverão e desaparecerão como pergaminho enrolado. As estrelas cairão do céu, como folhas secas da videira, como figos murchos da figueira. E quando minha espada tiver terminado, e quando minha espada tiver terminado seu trabalho nos céus, cairá sobre Edom, a nação que condenei à destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue e coberta de gordura, de sangue de cordeiros e bodes, de gorduras de carneiros. Sim, o Senhor oferecerá um sacrifício na cidade de Bosra. Fará grande matança em Edom. Até homens fortes como bois morrerão, tanto os mais jovens como os mais jovens como os mais velhos. A terra ficará ensopada de sangue e o solo cheio de gordura. Pois é o dia da vingança do Senhor, o ano em que retribuirá a Edom por tudo que fez a Israel. Os riachos de Edom se encherão de piche ardente, e a terra ficará coberta de fogo e enxofre. Esse julgamento sobre Edom jamais terá fim, sua fumaça subirá para sempre. A terra ficará deserta de geração em geração, ninguém voltará a habitar nela. Ali viverão a coruja do deserto e o mocho, o corujão e o corvo, pois Deus medirá aquela terra com cuidado. Ele a medirá para o caos e para a destruição. Ela se chamará terra do nada, e logo seus nobres desaparecerão. Espinhos invadirão seus palácios, urtigas e cardos crescerão em suas fortalezas. As ruínas serão morada de chacais e habitação de corujas. Animais do deserto se misturarão ali com hienas. Bodes selvagens berrarão uns para os outros entre as ruínas. Criaturas da noite irão até lá para descansar. Até a coruja fará seu ninho e porá seus ovos, chocará os filhotinhos e os cobrirá com suas asas. Os abutres também irão para lá, cada um com seu par. Procurem no livro do Senhor e vejam o que ele fará. Não faltará nenhum desses animais, nenhum deles ficará sem par, pois o Senhor assim prometeu. Seu espírito fará tudo se realizar. Ele lançou sortes e dividiu a terra, e a entregou a essas criaturas com propriedade. Elas a possuirão para sempre, de geração em geração. Pronto, irmãos, no versículo 17 terminamos o capítulo 34. Agora a gente vai para o capítulo 35, que tem o título Esperança de Restauração. Versículo 1 do capítulo 35. As regiões desabitadas e o deserto exultarão, a terra desolada se alegrará e florescerá como o açafrão. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará sua glória, o esplendor de nosso Deus. Fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos. Digam aos de coração temeroso, sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos. Ele vem para salvá-los. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como o cervo, e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto, e rios correrão na região desolada. O solo ressecado se tornará um açude, e a terra sedenta, mananciais de água. O capim, a cana e o junco florescerão onde antes viviam os chacais do deserto. Um caminho largo atravessará a terra antes desabitada, e será chamado caminho de santidade. Os impuros jamais passarão por ele. Será somente para os que andam nos caminhos de Deus. Os tolos jamais andarão por ele. Ao longo desse trajeto, leões não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo. Somente os redimidos andarão por ele. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão. Entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão,
e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. Pronto, meus irmãos, no versículo 10 terminamos o capítulo 35. Agora a gente vai para o capítulo 36, que tem o título A Assíria invade Judá. Versículo 1 do capítulo 36. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então o rei da Assíria enviou de Laquis seu comandante em chefe, junto com um grande exército, para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do arqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava roupa. Estes são os oficiais que saíram ao encontro deles: Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio; Sebna, o secretário da corte; e Joá, filho de Asaf, o historiador do rei. Agora a gente vai para o versículo 4, que tem o título Senaqueribe ameaça Jerusalém. Versículo 4 do capítulo 36. O porta-voz do rei assírio mandou que transmitissem esta mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Assíria: em que você confia que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir a experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou. Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa: façam um acordo com meu senhor, o rei da Assíria, e eu lhes darei 2.000 cavalos se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército de meu senhor, mesmo com a ajuda dos carros e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e destruam-na. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu: vocês pensam que meu senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para seu senhor? Ele quer que todo o povo a ouça, pois quando cercarmos esta cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Amém, meus irmãos. No versículo 12 terminamos o nosso capítulo. Não o nosso capítulo, mas terminamos a nossa leitura diária de hoje, tá bom? Que Deus continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria. E que em nome de Jesus a gente venha se ver amanhã, para a gente dar continuidade ao nosso plano de leitura, tá bom? Tchau, valeu, Pai, Senhor, e aquele abraço.